Quando falamos em Hiroshima e Nagasaki, é natural tomarmos o lado do perdedor, dos inocentes que sofreram tanto com as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Mas apesar de ser natural essa postura, será que é justo condenar somente os vizinhos do Norte por tamanha desgraça humanitária? Por desinformação de alguns, costuma ser repetida aí a falácia de que tais bombas eram completamente desnecessárias, pois a rendição japonesa já era algo iminente. Eu pretendo aqui resgatar certos fatos históricos para melhor iluminar um tema tão sensível, delicado, que mexe com profundas feridas. Não é meu objetivo, entretanto, justificar os alvos em si, repletos de civis inocentes, mas apenas destacar o contexto histórico da decisão americana e da tragédia. Cada um que julgue por conta própria se era ou não necessário lançar as bombas. O grande alvo que motivou o Japão a partir para essa conquista imperial mundo afora, culminando na guerra, era o petróleo, era o grande objetivo deles. A escassez do produto preocupava os estrategistas japoneses e, para garantir a sua supremacia no Oriente, alegava-se que havia uma necessidade de conquista de determinados pontos cruciais na produção e na rota de escoamento do ouro negro. A defesa de Manchúria era considerada estratégica pelo país, que temia as ameaças do comunismo russo e do nacionalismo chinês ali perto. A Liga das Nações, entretanto, condenou o Japão pelas suas violentas ações na região e tentou usar o embargo do petróleo como uma arma para forçar uma mudança no rumo dos eventos. Isso não surtiu o efeito desejável e quando a China bombardeou uma estação naval japonesa, ambos entraram em guerra em 1937. O governo americano baniu a exportação de ferro e aço para o Japão, que assinou no dia seguinte o Pacto Tripartite com Hitler e Mussolini. Depois disso, o Japão se lançou rumo à conquista asiática. Em 1942, a ilha já controlava vastos recursos do Sudeste Asiático, principalmente o petróleo. A base militar americana, que ficava na Califórnia, foi transferida para Pearl Harbor, no Havaí, e a marinha japonesa iniciou então um plano de ataque surpresa nesse local, idealizado por alguém que estudou nos Estados Unidos, diga-se. A cabeça por trás dos planos era Yamamoto, um comandante japonês que tinha estudado em Harvard, porém um fervoroso nacionalista devotado ao imperador japonês. A Operação Hawaii iria culminar na maior humilhação americana de todos os tempos. No mesmo momento em que Pearl Harbor era severamente atacado, o Japão bombardeava a Tailândia, Filipinas e Singapura. Estima-se em mais de 2.000 mortes de militares americanos na noite do ataque, assim como quase 70 civis. Os Estados Unidos, até então, uma nação dividida entre declarar ou não a guerra, agora estava unida para ir para a guerra. Os japoneses objetivavam abalar a moral da nação, mas o tiro saiu pela culatra. Durante as batalhas, a frota de submarinos americanos iria ter um papel fundamental na derrota japonesa. Os alvos principais eram os petroleiros, para cortar o suprimento do combustível japonês. O desespero do Japão foi tanto que a pressão interna levou o consumo de gasolina em 1944 para 257 mil barris apenas, ou 4% do volume consumido em 1940. A batalha nas Filipinas, em outubro de 1944, seria um importante marco na guerra, representando uma derrota devastadora para o Japão. Em um reflexo insano, o Japão iria introduzir uma nova arma de guerra, os kamikazes, pilotos suicidas que se explodiam em navios americanos. Tal grau de fanatismo. Em 1945, entretanto, os americanos já tinham recuperado Manila, nas Filipinas, e o fim se aproximava para o sonho megalomaníaco japonês. Cidades japonesas estavam em ruínas, porém, a possibilidade de rendição estava longe de ser cogitada pelo Império Japonês, cujo slogan era 100 milhões de pessoas unidas e prontas para morrer pela nação, ou seja, todo o povo. Não havia aparentemente nada nesse mundo capaz de levar o Japão a capitular. Para demonstrar esse espírito, a resistência japonesa à invasão americana de Okinawa foi totalmente fanática,
com um elevadíssimo índice de mortes em ambos os lados. Até mesmo crianças estavam sendo ordenadas a assassinarem os americanos. Extrapolando essa experiência, os americanos estimaram em até 1 milhão de possíveis perdas de militares em outros ataques, fora milhões de civis. Tal batalha sangrenta contribuiu enormemente na decisão americana de usar a sua mais nova arma, a bomba atômica. Mas os aliados ainda tentaram um acordo que permitia até a retenção do imperador japonês no comando da nação. Tóquio não aceitou. Em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica explodiu em Hiroshima, seguida pela outra dia 9 em Nagasaki. Inacreditavelmente, mesmo sob tais circunstâncias, vários militares japoneses se recusavam a se render, sendo o suicídio a única alternativa oferecida aos seus subalternos. Na noite do dia 14 de agosto, o imperador gravou uma mensagem de rendição, finalmente, mas os soldados insurgentes ainda tentaram invadir o palácio para evitar a transmissão do seu conteúdo nas rádios. Não obtiveram sucesso e a guerra no Pacífico chegava então ao fim. Após o término da guerra, o Japão estava completamente devastado, com as suas indústrias em ruínas e uma escassez generalizada de alimentos. A ocupação dos aliados comandados pelos americanos durou até 1952 e reformou por completo o país. Uma nova Constituição foi criada em 1947, retirando poderes do imperador, e o sufrágio universal foi introduzido, assim como outros direitos humanos garantidos. Era o começo de uma nova era, com muito mais liberdade para o povo, agora liberto da insanidade de um império que custou a vida de milhões de inocentes. O restante nós já conhecemos. O Japão se tornou a segunda maior economia do mundo depois disso. A ocupação americana nunca almejou um domínio imperialista americano. Ao contrário, serviu para diluir o poder imperial que asfixiava a liberdade dos japoneses. Tanto é que o general MacArthur virou um herói para muitos japoneses. Esse foi o contexto das bombas atômicas que completam agora 80 anos.